Novela envolvendo Matheus Gonçalves. Só hoje teremos 3 notícias que eu vou tentar passar de maneira bem rápida para vocês, mas olha, que novela louca. Vamos lá, Matheus Gonçalves se despede do Flamengo do Sub-20 antes de fechar com o Cruzeiro. Venda de Matheus Gonçalves foi vetada por BAP de jornalistas. E para fechar, notícias do Mateuzinho, Flamengo justifica a permanência de Matheus Gonçalves. Com show ainda de Matheus Gonçalves e Iago, Flamengo amassa Atlético Mineiro pelo Brasileirão Sub-20. Flamengo responde oferta da Roma por Wesley. Michael recebe proposta milionária de clube saudita. Everton Araújo é cobiçado por clubes da Alemanha e Espanha e pode receber ofertas. Talisca volta a ser cogitado no Flamengo. Vamos ver o possível entrave. Falando agora sobre a brigaiada que estava envolvendo aí Felipe Luiz e Pedro e diretoria. Luxemburgo critica muito Felipe Luiz e diz como resolveria caso do Pedro. Lugano critica também a abordagem pública de Felipe Luiz com Pedro. E para fechar, nós veremos horário onde assistir Santos e Flamengo, que ocorrerá amanhã, dia 16 de julho. Mas antes de seguir, na moral, irmão, com as notícias do Mengão, na humildade, aproveita para deixar o like nesse vídeo, se inscreve no canal DNA Rubro Negro e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão, irmão. Isso fortalece demais o nosso canal, o nosso trabalho e ajuda a nação a crescer cada vez mais aqui. Lembrando que é de graça, você não paga nada por isso. Vamos então para as notícias. Meus amigos, vamos lá. Primeira manchete. Matheus Gonçalves se despede do Flamengo no Sub-20. Isso era por volta das 5 horas da tarde, 4, 5 horas da tarde, saiu essa notícia, né? Que ele estava fechando aí com o Cruzeiro. Não sei se você recorda, mas eu vou ser rápido aqui. Depois de tantos problemas, negociações, né, envolvendo a forma de pagamento, e isso estava atrasando de fato o negócio, os clubes, né, Flamengo e Cruzeiro chegaram a um valor. O Cruzeiro iria pagar 3,5 milhões de euros à vista, tá? À vista, no cash, por 50% dos direitos econômicos do atleta, sendo que 15% seria repassado ao staff do jogador, tá? Tava tudo certo. Matheus Gonçalves ciente que estava indo pro Cruzeiro, mas não vou mentir, a torcida revoltada. Eu, por exemplo, nesses últimos 3 dias falando, cara, como é que pode vender o Matheus Gonçalves? O cara é bom, moleque bom pra caramba, pediu pra descer pra base, pro Sub-20, pra ter ritmo de jogo, fazendo só golaço. Ontem fez gol, outro golaço contra o Botafogo, brilhando, sabe, irmão? Na verdade, 2 gols contra o Botafogo há uns 3 dias atrás, que aí foi um empate, 2-2. Ontem foi o jogo contra o Atlético Mineiro, que pode até causar o rebaixamento do clube, né? Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro Sub-20. Mas assim, era uma discussão muito sinistra. Todo mundo reclamando, muitos torcedores, alguns falando, não, mas ele não joga bem. Lembrando que ele ia pro Cruzeiro com um contrato até 2030, e o salário dele inicial ia ser em torno de 300 mil reais. O jogador tava feliz, né, irmão? Vai pro Cruzeiro, provavelmente para jogar. No Flamengo ele não tem jogado, não tem tido oportunidade com o Felipe Luiz. E pagar 300 mil. É bom demais, né? Resumindo, durante o jogo, uma jornalista parou lá para conversar com o Matheus Gonçalves e perguntou a ele, né? Falou assim, pô, mas vem cá, como é que tá você com relação ao desfecho do negócio que não vai ser concluído? Ele, o quê? Como assim? Então, parece que o presidente BAP voltou atrás e você não vai ser mais vendido. Ele se mostrou extremamente surpreso porque ele não sabia. Ele, mas tava tudo fechado já, era meu jogo de despedida. Resumindo, BAP vetou a negociação. E eu acho que essa negociação tava mais sendo feita, mano, por causa, sabe de quem? Do Boto. Boto, cara, terrível. E aí, assim, vamos ver a declaração aqui que foi até engraçado. Eu vi esse momento hilário, né? Ele falando na entrevista, Matheus Gonçalves é engraçado, né? Ele respondeu para jornalista: não estava sabendo, estou sabendo agora por você. Antes, na verdade, ele nem falou por você, ele falou pela senhora. Eu vi a entrevista. Estou sabendo agora pela senhora. Antes do jogo, o que foi dito para mim e para o staff era que os presidentes BAP e Pedrinho já tinham um acerto. Estou sabendo agora.
Já tinha a palavra deles. Mas se o Flamengo não quer me vender e quer que eu fique, vou trabalhar duro e conquistar meu espaço, disse o jogador. Então, assim, na minha concepção, eu acho que essa volta essa volta do BAP, esse veto, reflete, cara, o seguinte: como é que eu falei isso várias vezes, como é que eu vou alimentar o Cruzeiro, reforçar o Cruzeiro, se o Cruzeiro tá disputando comigo, irmão? E não precisava nem estar disputando a liderança, que é o caso, tá? Mas tu vai reforçar um time da Série A? Com um cara que é bom de bola pra caramba? Uma coisa foi o Flamengo ter emprestado o Carlinhos, pô, que não vinha... que o nível técnico é muito abaixo. Não tem nada contra o jogador, mas no Matheus Gonçalves. Agora outra coisa é você pegar o Matheus Gonçalves, mano. Aí fica difícil, né? E aí o Flamengo justificou até, né? Deu uma justificativa, tô vendo aqui, pela permanência do Matheus Gonçalves. Ó, de acordo com o jornalista Vene Casagrande, um membro do clube explicou que não existiu ponto final positivo nas conversas. E elas ainda não tinham se encerrado. Estranho, né? Muito estranho. Ó, palavras aí. Palavras, ó, entrei em contato com uma pessoa do Flamengo, Vene falando, Vene, para entender, e essa pessoa me resumiu da seguinte forma: Vene, preste atenção, há conversas que muitas vezes são vendidas como finais e não são. A pressa em se definir que um encontro vai dar em casamento é um equívoco. Então é isso, aí os caras voltam dizendo que, pô, caraca, que não estava acertado, mas o próprio Matheus Gonçalves disse que o seu staff estava ciente que estava tudo acertado. Mas tudo bem. Lembrando que Matheus Gonçalves deu show, tá? Iago também jogou muita bola e o Flamengo amassou o Atlético Mineiro lá no Brasileirão Sub-20, ganhando o Galinho por 4-2 no jogo da 18ª rodada do Brasileirão, tá bom? Lembrando que Matheus Gonçalves marcou um, Guilherme marcou outro e Iago marcou 2. Então 4-2 aí para o nosso querido Mengão. Seguindo aqui com as informações, Flamengo responde oferta da Roma por Wesley, tá? Gasperini segue sonhando com o Wesley, mas o Flamengo não está interessado em vender um de seus principais jogadores na temporada. Notícia, hein? A Roma formalizou proposta oficial ao Flamengo, mas o Mengão rejeitou a oferta pelo lateral direito. A Roma ofereceu 20 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em metas. Assim, total ficaria em 22 milhões de euros, o que dá cerca de 141 milhões de reais. Mas a proposta foi rejeitada por José Boto e seus pares. A informação da recusa do Flamengo é a informação, né, é do jornalista Vene Casagrande, que diz ainda que a Roma já acertou tudo com o jogador, ou seja, salário, tempo contratual, mas o Flamengo dificulta a saída, mas ainda não blindou, parece, né, o atleta totalmente. Então pode ser que esse negócio ainda seja feito. É claro, se a Roma subir a oferta para levar o Wesley. Lembrando que o Boto aparentemente botou aí um valor de 30 milhões de euros por Wesley. Vai ter que subir bastante, né? Eu acho que talvez, se chegar a uns 25 milhões, o Wesley é vendido. E você? Deixe sua opinião nos comentários. Falando agora sobre Michael. Michael recebe proposta milionária de clube saudita. O Flamengo recebeu uma proposta oficial do Al-Ula, clube da 2ª divisão da Arábia Saudita, para o empréstimo do atacante Michael. A oferta inicial é de 2,5 milhões de dólares, cerca de 14 milhões de reais para um contrato de 1 ano, com um valor já definido para a compra definitiva ao final do empréstimo. Olha isso. O clube árabe incluiu uma cláusula de compra por 4 milhões de dólares, aproximadamente 22,5 milhões. Embora essa cláusula funcione inicialmente como uma opção, o formato do negócio continua em discussão. Há a possibilidade de incluir metas que, se atingidas por Michael durante o empréstimo, transforme a negociação em obrigação de compra. Cara, eu não vou mentir, eu acho que esse valor é pouco, né? Não sei, eu acho que, 4 milhões de dólares... mas na verdade, no total ficaria em 6,5 milhões de dólares. Mas não sei, eu não me lembro agora exatamente por quanto o Flamengo adquiriu o Michael, cara. Mas é isso. Mas assim, não tá jogando, cara. Eu acho que a melhor maneira é emprestar ou vender de fato. Falando sobre... Mas deixa sua opinião nos comentários, se você é fã do Michael ou se você acha que ele realmente não tá prestando
bons serviços ao Flamengo, né? Everton Araújo é cobiçado por clubes da Alemanha, Espanha e pode receber ofertas. O Flamengo pode ter novas baixas nesta janela de transferências. Everton Araújo recebeu sondagens de 3 clubes europeus nas últimas semanas e a expectativa é que propostas oficiais cheguem nos próximos dias. Segundo o portal UOL, o staff do volante de 22 anos foi procurado por Eintracht, né, Frankfurt, Vila Real e Sevilha, ambos da Espanha. Assim, lembrando que, apesar do Felipe Luiz falar muito bem, sempre elogiar o Everton Araújo, e a torcida nunca entende essa posição do Felipe Luiz, tá? A gente tem Jorginho, mano, que chegou e... Pô, Jorginho é titular absoluto. O Alan vem melhorando seu desempenho fortemente, né? A gente tem Pulgar, que pode daqui a um tempo estar voltando, acho que daqui a uns 2, 3 meses. A gente tem o De La Cruz, que voltou a ser opção, né? Então fica difícil realmente, eu acho, ali no meio de campo, você com Eric Pulgar, De La Cruz, Jorginho, colocar o garoto. Então, se tiver a oportunidade de vender, eu acho que deve ser feito assim. Agora eu vou tentar ser rápido, já estamos com mais ou menos 13 minutos de vídeo, vou tentar passar rápido com um giro de notícias sobre informações que eu ainda não falei. Vamos lá então, rapidinho aqui. Talisca volta a ser cogitado no Flamengo, tá? Buscando um atacante versátil para reforçar o elenco, o Flamengo teria demonstrado interesse na contratação de Anderson Talisca, que atualmente defende o Fenerbahçe da Turquia. O atacante de 31 anos tem contrato com o clube, né, turco até 2026, junho de 2026. Isso pode, de fato, dificultar a negociação. De acordo com Johan Van Boysen, o Flamengo chegou a realizar sondagens, tá? Mas o negócio é considerado bem complicado por conta dos altos valores envolvidos. Só pra gente ter noção, o jogador é avaliado em 10 milhões de euros. Porra, aí não dá, né, mano? Luxemburgo critica Felipe Luiz e diz como resolveria caso com o Pedro. Tá, o assunto envolvendo o Pedro e a postura do técnico Felipe Luiz, né, com um problema aí e tal. Pô, Vanderlei Luxemburgo e vários outros, tá? Não só o Luxemburgo como técnico, mas vários jogadores. Lugano, eu vi o Edu Dracena. Cara, eu vi um monte de jogador, Vampeta, um monte de jogador, ex-jogador defendendo o Pedro, falando sobre a questão do vestiário, irmão. Que, pô, os jogadores não gostam disso e provavelmente o Felipe Luiz se queimou. Falando aqui rapidamente sobre o Luxemburgo, né? Olha o que ele falou. Tudo está equivocado. O Felipe Luiz tirou o Pedro fora. Tem que botar para jogar. Não está bem? Bota o cara de novo e repete. Esses assuntos são resolvidos internamente em uma discussão com o grupo todo, com a porrada comendo. É um ativo do clube que está sendo jogado fora, desvalorizado, analisou Vanderlei Luxemburgo lá na entrevista ao programa Galvão e Amigos. Deixa só pelos comentários. Falando agora sobre Lugano. Lugano critica a abordagem pública de Felipe Luiz com Pedro. Na ESPN, o ex-jogador Lugano expôs sua opinião sobre o tema. Por um lado, ele critica o corpo mole do jogador e lembra que quando jogou no São Paulo não era querido, né? Quando jogava no São Paulo e não era querido, ele descontava em campo. Palavras dele. Eu lembro que quando cheguei ao São Paulo, ninguém gostava de mim. Eu treinava 3 períodos só para encher o saco dos caras. Fazia o médico ficar até 10 da noite, preparador físico, só para incomodar. E aí ele botou aqui, ó, falando sobre Felipe Luiz, faltou um pouco de experiência, inteligência emocional para administrar a situação. Ele fez um desabafo que foi verdadeiro, mas começo a pensar nos treinadores. Lembro Tavares, uma vez, um jogo importante do Uruguai. Para a imprensa falou, tema interno, estou satisfeito. O Felipe se expôs demais, um pouco por inexperiência como treinador. Tem que entender as consequências que podem ter. Ele foi meio confuso em algumas coisas aqui, mas ele quis dizer o seguinte, não concordo e isso pode ter consequências, né, com os jogadores. E agora falando rapidamente, fechando Santos e Flamengo no Brasileirão, horário e onde assistir. Todos nós sabemos que amanhã, né, o Flamengo na quarta-feira, hoje é terça. Terça? Deixa eu até ver aqui, meu irmão. Terça-feira. Isso. Amanhã, quarta-feira, dia 16, o Flamengo vai encontrar o Santos pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, tá? E
É claro, Santos é o 16º colocado, vem numa fase ruim, mas a gente não pode dar mole. Tem que entrar, fazer jogo duro. Onde você pode assistir? Campeonato Brasileiro, na Premier, né? Provavelmente na Globo. Deixa eu ver aqui se vai passar na Globo. Não vai passar na Globo porque o horário é às 20 horas, tá? Então, só na Premier mesmo aí que você vai poder estar assistindo. A provável escalação do Flamengo, tá? Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Varela, Ovinha, Jorginho, Alan, Arrascaeta, Luiz Araújo, Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Deve se repetir praticamente o que foi do último jogo aí. É isso, galera. Falando sobre Pedro, será que o Pedro vai ser relacionado ou não? Espero que sim. É um excelente jogador, apesar dos problemas que teve agora. Felipe, eu acho que tudo começa lá, para finalizar, tá? Tudo começa com o José Boto fazendo besteira, merda. O cara vai, conversinha fiada com o jornalista, expõe o jogador. Aí eu vi um monte de gente falando assim, pô, mas o Pedro pediu desculpa? Não pediu desculpa, tem que pedir... Meu irmão, alguém pediu desculpa pro Pedro? Pela exposição? Ninguém fala disso, né, irmão? O cara não quis jogar. Irmão, ele pensa você no seu trabalho. Não adianta falar, mas ele ganha milhões. Não interessa, irmão. No seu trabalho. O cara vem e te expõe. Você fica revoltado, irmão. Revoltado. Tirando nós aí do militarismo, que o camarada vai te pressionar e você pode te chamar a atenção. Às vezes você vai ter que ficar quieto, mas existe até uma coisa que a gente chama de representação contra o superior. Então não é... Pra tu ver, até no militarismo não é assim que se faz, não, cara. Não é assim. Não é assim. Um oficial não pode esculachar um praça, não é... Tudo, o mundo mudou. O mundo moderno é um mundo onde... Na verdade, mas no passado não era feito assim, mas... na Europa, irmão, a gente tá no Brasil. Então, assim, o Felipe Luiz errou, na minha concepção, em ter batido desse jeito. Eu acho que o Pedro errou também, em relação ao Felipe Luiz. Tudo deveria ter sido, mas assim, tudo deveria ter sido conversado internamente, o que não foi. Então houve exposição do Pedro, que ficou chateado, isso gerou um problema com o Felipe Luiz, que aí expôs de novo o jogador. Eu acho, irmão, senta a conversa, vamos apaziguar, porque ninguém é maior que o Flamengo. Pedro não é. Boto, pô, o Boto é um bosta. Caraca, até que raiva que me dá desse cara, mano. Felipe Luiz não é maior, ninguém é maior que o Flamengo, meu irmão. Mas é uma facilidade para criar crise. E eu e você, torcedor, irmão, nós amamos o Flamengo. Nós não amamos o jogador. Nós não amamos quem? Felipe Luiz, técnicos. Sabe? Não amamos o Pedro. Você pode gostar mais do Felipe Luiz. Eu posso gostar, exemplo, mais do Pedro. Irmão, mas não interessa esses caras pra gente. O que interessa é o escudo do Mengão, do Clube de Regatas do Flamengo. É isso, galera. Vou ficando por aqui. Então já vou pedindo, meu irmão, comenta aqui embaixo o que você achou de tantas informações. Comenta aí sobre a informação que você achou mais importante, né? Compartilha esse vídeo com seus amigos rubro-negros e fortalece o nosso canal, deixando o seu like maroto, se inscrevendo e ativando, é claro, o sininho para não perder nenhuma novidade, irmão. Nenhuma novidade do mais querido, né? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras. Para sempre, Flamengo.